Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Nós vamos dar continuidade às nossas declarações que confirmam a nossa fé e nos fazem crescer naquilo que cremos. Hoje com o tema A Nova Vida em Cristo. A nossa declaração hoje, a nossa meditação, está baseada em Efésios, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 5. E assim vamos dar prosseguimento. Diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém? Nesse texto nós vimos um quadro anterior à vida de Cristo. Quando você tem uma vida em Cristo Jesus, você acaba até esquecendo daquilo que era antes. E acabamos nos comparando com outras pessoas. Eu poderia ter sido muito pior, né? Aquela pessoa faz aquilo que é terrível. Quando cheguei a Cristo, eu não era assim. Mas o quadro que apresenta da nossa vida antes de Cristo era assim. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Nós seguíamos a presente ordem deste mundo. Aquilo que o mundo dita que é certo, era assim que nós andávamos. A nossa visão era conforme o mundo. E nós andávamos mortos em nossos pecados. Nós não percebíamos o tipo de vida que nós vivíamos. Não era vida, era morte. O quadro era muito feio, né? Porque nós seguíamos o príncipe do poder do ar. O príncipe. Quem é o príncipe do poder do ar? É o próprio Satanás e os seus anjos e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Assim era a nossa vida. Não era nada boa, não. Nós tínhamos alguns momentos bons, né? Mas na realidade era tudo mal, porque nós estávamos separados de Cristo. Diz assim: anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Então, o quadro que nós tínhamos aqui não era nada bom. Depois que passamos a conhecer Cristo, a nossa vida mudou completamente. Nós nos tornamos nova criação. E aquelas coisas foram ficando tanto para trás, que nós esquecemos até que nós éramos o quê? Filhos da desobediência, merecedores da ira de Deus. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira. E essa ira é a ira de Deus. Mas o quadro que nós temos depois de Cristo é completamente diferente e maravilhoso. Diz assim no versículo 4: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Tudo partiu de Cristo. Não partiu nada de nós. Foi o grande amor de Deus que nos alcançou. Ele nos deu vida com Cristo. Cristo veio, deu a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos da ira de Deus, para que nós pudéssemos viver livres do poder do príncipe deste mundo, que é o próprio Satanás. Ele deu a sua vida para que nós, com a nossa vida cheia de pecado, pudéssemos viver uma vida abundante nele. Foi isso que aconteceu, mudou o quadro da nossa vida, mudou. Nós fomos salvos pela graça de Deus. A graça é um favor de Deus sobre as nossas vidas que nós não merecemos. Nós nunca podemos dizer: você merece isso, você merece aquilo. Nós não merecemos, porque a graça de Deus é um favor imerecido. Nós não podíamos alcançar nunca este favor, mas pela grande misericórdia de Deus, pelo grande amor com que Ele nos amou, Ele nos enviou Cristo e nos arrancou daquele tremedal de lama, daquela escuridão, daquela treva. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais.
Hoje, nós sentamos nos lugares celestiais. Nós temos livre acesso a Deus em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos uma nova pessoa, uma nova criação. E isso não há comparação com as coisas terrenas. E por que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. São coisas tão altas, mas tão altas e tão profundas em Deus, que é difícil até você imaginar tudo. Mas é muito mais daquilo que nós podemos imaginar. Aquilo que Deus preparou para nós é maravilhoso. E isso está ao alcance de qualquer um que tem vida hoje, que está vivo, que corre sangue nas veias. Hoje, qualquer pessoa, porque Deus pagou um preço muito alto, não por uma pessoa só, mas por todos. Todo aquele que tem vida ainda, o que está até no seu leito de morte, ou que está enfrentando problemas terríveis, sem esperança na vida. Para você, Cristo veio. A mensagem que serviu para mim, ela serve para você até hoje. Ela não caduca, ela não perde a validade. Ela está hoje aí, pronta para ser colocada em prática e para abrir um sorriso da parte de Deus quando você diz sim para Jesus. A você só compete o crer e receber, porque Ele já fez tudo. Não há nada mais para fazer além de crer. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. No versículo 8 diz desse mesmo capítulo. Vocês são salvos por meio da graça que nós não merecemos, desse favor que nós não merecemos, por meio da fé. A única coisa que nós precisamos ativar em nós é a fé que Ele mesmo colocou dentro de nós. Creia nisso, meu irmão, minha irmã, e viva uma vida abundante em Cristo Jesus. E se você já tem essa vida, saiba que as riquezas gloriosas de Deus, elas são infindáveis, mas elas são ativadas mediante a sua fé. Não pense em Deus pequeno, pense em Deus grande. Ele tem muito para dar para você. Sonhe alto e acione com a sua fé esse poder do alto. Deus tem prazer em dar, porque Ele deu o que era mais precioso para Ele, que era Jesus Cristo. Ele deu o que era mais precioso. Ele não nos dará também com Ele todas as outras coisas? Será que o preço que Ele pagou não foi tão alto a ponto de dizer, você ainda quer mais? Não. Com isso veio o combo, veio todo um conjunto de coisas. Deus quer nos abençoar de maneira completa. De maneira completa. A vida que Ele tem para nós é uma vida abundante em Cristo Jesus. E continuando, diz assim no versículo 9. Não foi por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Deus nos chamou em Cristo Jesus, e não foi porque nós fizemos algo bom que chamou a atenção dele, não, porque não havia nada de bom dentro de nós, mas pelo amor que Ele tinha por nós, muito grande. Foi isso que motivou Deus a mandar Jesus para morrer no nosso lugar, para que nós entregássemos o nosso pecado e Ele nos entregasse a sua justiça. Né? Para quê? Para que nós vivêssemos aqui na terra, em primeiro lugar, para nós vivermos aqui praticando boas obras, não para sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos. Nós temos obras a fazer aqui. Uma delas, a principal, é ministrar essa mensagem maravilhosa do Evangelho, que traz vida a todo aquele que crê. E outra, com esta mensagem, essa mensagem que Deus nos deu e nos incumbiu, nos colocou nas nossas mãos para entregar, com essa mensagem sendo vivida por nós, nós vamos um dia encontrar com o Salvador no céu. Nós vamos encontrar com Deus face a face. Nós vamos poder dizer, exaltado seja o teu nome, meu Deus, para sempre. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai. Eu sou sua filha, eu sou seu filho. Eu o amo. Eu quero viver para sempre diante da tua face, Senhor. Muito obrigada. A minha declaração hoje, eu fui salvo pela graça, salva pela graça de Deus. Uma graça que eu não mereço, mas que Ele me deu por liberalidade, da bondade de Deus, pela sua misericórdia. Ele me alcançou. Ele me alcançou. Nós podemos todos dizer isso. Declarar esse amor a Deus, essa filiação que nós temos em Deus, que é verdadeira, que tem respaldo na palavra de Deus, que nunca morre, que nunca pode ser detonada. Ela está sempre em vigor. Então tome posse disso. E depois que você tem consciência dessa vida em Deus,
que você já tem essa vida, não deixe de declarar isso. Cada vez que você abre a sua boca para ministrar o amor de Deus a outras pessoas, muitas vidas são salvas e é isso que agrada a Deus. Essa é a obra boa que Deus preparou antes para que nós andássemos nela. Creia nisso, meu irmão, minha irmã, e declare: o amor de Deus abundante me alcançou, me salvou, me guardou, me tirou das trevas, me colocou no reino do Filho do seu amor. Você pode declarar isso hoje, né? Ou então fazer a sua decisão para Cristo Jesus. Ele o aceita de coração, ele o ama e ele espera pelo dia e a hora em que você vai abrir o seu coração e vai convidá-lo a entrar, para que você desfrute de tudo isso de bom que ele imaginou, que ele criou para nós, as suas riquezas, as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, e isso em todos os planos, né? Não só no plano espiritual, mas no material também. Viver as riquezas de Deus. Que Deus nos abençoe com essa palavra no dia de hoje. Viva essa palavra, declare, confesse essa palavra e viva abundantemente em Cristo Jesus. Compartilhe esse canal, dê um like aí, né? Compartilhe com outras pessoas, seja um missionário de Deus. Não deixe esse vídeo morrer. Ele depende de você, do seu dedinho, do seu amor pela outra pessoa, que você vai passar esse vídeo e vai impactar a vida dela. Que Deus nos abençoe neste dia, em nome de Jesus.